Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, fachada frontal do estábulo de ordenha, segunda parte. Vinheta. Muito bem, vamos retornar lá para o projeto em AutoCAD. Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena correção aqui nesse lado da fachada frontal. Se eu ativar o comando espessura de linha, eu observo que ficou uma linha na camada alvenaria em corte por detrás de uma linha na camada alvenaria em vista. Posso desligar o comando espessura de linha e vou ativar o comando ciclo de seleção. Cursor na área de desenho. A hora que eu pouso o cursor em cima da sobreposição de linhas, aparece o símbolo de sobreposição representado por esses dois quadradinhos que eu tenho aqui. Vou clicar e aí eu vou selecionar a linha que está na camada alvenaria em corte, clico e posso deletar. E agora eu vou desativar o comando ciclo de seleção. Vamos diminuir o zoom, vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar toda a fachada frontal, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou pegar aqui por debaixo da calçada e aí eu vou dar uma rotação de 90 graus. Enter, vou lá no menu de camadas, e vou ativar a camada alvenaria em vista. Vou expandir Ribbon Desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou fazer a marcação do lava-pés. Então vamos diminuir o zoom. O lava-pés começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu quero que o meu corte comece aqui nesse ponto e termina nesse ponto. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, as linhas de construção à direita e as linhas de construção à esquerda. Enter para finalizar o comando aparar. E agora eu tenho aqui a marcação do lava-pés, que nada mais é do que uma projeção da calçada. Vou fazer a marcação dos pedilúvios, então eu vou expandir Ribbon Desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Esse pé dilúvio ele começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Tem mais um pé dilúvio aqui em cima que começa nesse ponto, termina nesse ponto. Vamos diminuir o zoom. Eu ainda tenho aqui o pé dilúvio do corredor de saída que começa aqui nesse ponto e termina nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos retornar lá para a fachada frontal. Na verdade, esse pé dilúvio que fica aqui no corredor de saída não teria necessidade de marcá-lo. Se eu deletar essa linha de construção, delete, eu vejo que ele já está marcado aqui do lado de cima e aqui do lado de baixo, vou deletar a linha de construção, ele fica exatamente atrás dos pés dos bebedouros. Para definir a borda do pé dilúvio, eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser o piso da calçada, mais essas linhas superiores aqui das bordas dos pedilúvios. Vamos descer. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, as linhas de construção que eu tenho à esquerda e as linhas de construção que eu tenho à direita. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou lá no comando aparar novamente, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto, e aí eu vou aparar essa linha, mais a linha de baixo, para poder definir certinho a borda aqui do pé dilúvio na entrada da sala de ordenha. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. E aí eu tenho definido a outra borda do pé dilúvio na entrada do estábulo de ordenha. Enter para finalizar o comando aparar, vamos diminuir o zoom. Olhando a planta da esquerda para a direita, eu vou acabar enxergando a porta da sala de leite aqui nessa posição. Então eu preciso fazer a marcação dessa porta. Eu vou aproveitar que eu estou na camada alvenaria em vista, vou expandir Ribbon Desenhar, comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou fazer a marcação da alvenaria da porta, que começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção, vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada esquadrias. Enter eu chamo o comando linha de construção novamente,
opção horizontal, e eu vou marcar o início da esquadria e o término da esquadria. Entre para finalizar o comando linha de construção. Essa porta está na sala de leite e a sala de leite está a 17 centímetros de altura em relação à linha de terra. Então vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a fachada frontal, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma distância, 17 centímetros, 0,17. Enter, clica na linha de terra, clica para a esquerda. Enter duas vezes, vou informar agora a altura da porta, que é de 2,10 metros, 2,1. Clica na linha que eu acabei de deslocar, clica à esquerda, Enter duas vezes, vou informar a espessura do alizar, que é de 5 centímetros, 0,05. Enter, clica na linha que eu acabei de deslocar, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso apagar a linha do piso da sala de leite. Delete. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu quero que meu corte vá aqui desse ponto até esse outro ponto aqui. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, as linhas de construção que eu tenho à direita e à esquerda. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que esse objeto aqui, Enter, corresponda à camada esquadrias. Basta clicar um objeto que esteja nessa camada. Vou ativar o comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção raio, 0, Enter, setinha para baixo novamente, opção múltiplo. Vou fazer a concordância primeiro das extremidades internas e agora das extremidades externas. Enter para finalizar o comando concordância. Vamos diminuir um pouco o zoom, observando a planta baixa da esquerda para a direita. Eu tenho uma mureta aqui no fundo do corredor de saída. Essa mureta, de acordo com o memorial, tem 1,50 m de altura. Então, vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 1,5. Enter. Clica na linha da calçada, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou clicar na linha que eu acabei de deslocar, clica no grip, joga para baixo, nesse ponto aqui. Vamos descer, clica nesse grip, vamos subir, vamos colocar ele aqui nesse ponto. ESC, vamos diminuir o zoom. Eu preciso reconstruir alguns morões que ficaram aqui cortados. Então, para isso, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cerca tela. Vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Vamos reposicionar o desenho. Esse primeiro morão aqui não precisa ser reconstituído. O segundo morão também está ok. O terceiro morão, eu só tenho um pedaço dele aqui. Então, vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom. O quarto morão também só tem uma parte dele aqui, que precisa ser reconstituída. Então, vou clicar aqui nesse ponto. O quinto morão, basta depois estender essas linhas até a linha de calçada. E o sexto morão também só tem uma parte. E eu vou clicar aqui nesse ponto para poder reconstituir. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vou retornar lá para a fachada frontal. Clica na linha, clica no grip, joga para cima, ESC. Mesma coisa aqui em cima. Clica na linha, clica no grip, joga para baixo, ESC. E a mesma coisa aqui nesse canto. Clica na linha, clica no grip, joga para baixo. ESC. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vão ser essas linhas que eu acabei de manipular. E também a linha de calçado. Enter para finalizar a base do corte. Vamos diminuir o zoom. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, as linhas de construção à esquerda e à direita. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser exatamente a calçada. Enter. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, exatamente essas linhas inferiores aqui dos morões. Esse morão aqui em especial, ele vai até a linha de terra, então vou dar mais um clique aqui na extremidade. É justamente os morões que eu tenho ao redor do lava-pés. Então aqui é a mesma coisa. Enter para finalizar o comando estender.
Vou fazer uma pequena correção aqui nesse mourão. Vou expandir ribbon modificar, comando unir cursor na área de desenho. Eu quero unir essa extremidade com a extremidade oposta. Enter. Vamos diminuir o zoom. Eu vou optar por não estender as linhas da cerca. Então já vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar toda a fachada frontal. Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. E eu vou dar uma rotação de 270 graus. Enter. Vou aproveitar para já corrigir a legenda. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco. Enter para finalizar a seleção. Ponto base. Vou passar o cursor aqui pelo círculo e pousar o cursor na ferramenta Snap Centro. A hora que a ferramenta Snap Centro acender, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal até o ponto de interseção. Clico, ferramenta Snap D, Enter, ponto base, essa aqui por debaixo da calçada. A partir de ponto base, arroba, eu vou descer 50 centímetros, 0,5, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Duplo clique no bloco, no lugar de planta 03 é a planta 05, e no lugar de corte BB é a fachada frontal. Ok, vamos diminuir o zoom. É aconselhável eu remover a cerca e deixá-la numa planta à parte para que eu tenha uma visão desimpedida da fachada frontal. Então, para fazer isso, eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho e vou copiar inicialmente todos os elementos pertencentes à cerca. Aqui no caso, eu vou selecionar inclusive a porteira. Vou pressionar a tecla R de remover, e aí agora eu saí do prompt selecionar objetos e estou no prompt remover objetos. E eu vou remover essas duas linhas aqui da seleção. Pressiono a tecla A de adicionar, Enter, e aí agora eu saí do prompt remover objetos e retornei para o prompt selecionar objetos. E eu vou selecionar as linhas de calçada, mais as linhas aqui do lava-pés, bem como a legenda da planta. Enter para finalizar a seleção, vamos diminuir o zoom. Vou clicar aqui por debaixo da calçada, clico, e aí começa a subir o desenho em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar a cerca aqui nessa posição. Enter para finalizar o comando copiar. Eu vou lá no comando apagar, cursor na área de desenho, e vou apagar exatamente os elementos de cerca. Vamos dar um zoom e vamos selecioná-los. Vou pressionar a tecla R de remover, para poder ir para o prompt remover objetos, e eu vou remover esses dois objetos aqui da seleção. Vamos diminuir o zoom, Enter para finalizar a seleção e remover os objetos selecionados. Vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada alvenaria em vista, comando linha, cursor na área de desenho, e eu vou refazer essa linha aqui da mureta. Vou clicar aqui nesse ponto, e aí clica aqui embaixo na interseção com a calçada. Enter para finalizar o comando linha. Eu vou unir agora esses dois pontos, para isso eu vou expandir ribbon modificar, comando unir, cursor na área de desenho. Eu quero unir essa extremidade com a extremidade oposta. Enter. Vamos diminuir o zoom. Vamos retornar lá para a cerca. Primeira providência é espelhar essa porteira aqui para o outro lado, uma vez que se trata dessa porteira aqui exatamente em cima do lava-pés. Então, para isso, eu vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar os objetos, então vou pegar toda a porteira, inclusive os pontos da cordoária da cerca. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio da calçada até o meio da calçada. Excluir objetos de origem? Não. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Ficou espelhado de forma correta. Vou lá na ferramenta estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender base da extensão vai ser essa linha aqui do mourão. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, exatamente essas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Enter para o modo aparar direto e eu vou aparar essas linhas que estão dentro dos mourões.
Vou aparar, inclusive, essa linha aqui e essa outra linha aqui, uma vez que esses dois mourões estão na frente da calçada. Enter para finalizar o comando. Estender, duplo clique no bloco, no lugar da planta 05 é a planta 06 e no lugar da fachada frontal é a cerca frontal. Ok, vamos diminuir o zoom, reposicionar o desenho. Lembrar que a vista frontal ela foi feita baseada no corte BB, que é uma vista da direita para a esquerda. Então, se o observador ele estiver aqui do lado direito, a linha de cumieira e o telhado vão estar mais à sua esquerda. Basta dar uma rotação para poder perceber isso. Vamos dar uma rotação de 90 graus. Estou observando o desenho da direita para a esquerda e a linha de cumieira mais o telhado está mais à esquerda. Ctrl Z. A fachada frontal é uma vista que eu estou observando da esquerda para a direita. Então, é necessário eu fazer o espelhamento dessa vista. Então, para isso, eu vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar toda a cerca, exceto a legenda, e vou selecionar toda a fachada frontal, exceto a legenda. Enter. Primeiro ponto de espelhamento pode ser aqui no centro dessa calçada. Segundo ponto de espelhamento, eu vou subir aqui também no centro da calçada. Excluir objeto de origem? Sim. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar toda a fachada frontal. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, esse aqui por debaixo da calçada. E aí eu vou dar uma rotação de 270 graus. Enter. Vamos diminuir o zoom. Agora sim, se eu sou um observador que estou enxergando o desenho da esquerda para a direita, nessa posição de observação, a cumieira e o telhado vão estar mais à direita. Posso dar um Ctrl Z. E aí, por isso que eu tenho essa inversão aqui dos telhados entre o corte BB e a fachada frontal. Então, o desenho agora está correto. Eu vou expandir as ferramentas de zoom, pegar a opção janela de zoom e vou abrir uma janela de zoom saindo aqui desse ponto e indo até esse outro ponto aqui. Muito bem, com isso nós finalizamos o desenho da fachada frontal. No próximo vídeo, iremos começar o desenho da fachada posterior. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!